pessoas públicas, a gente tem que ter uma postura diferenciada, né? Embora tem hora que a gente perca a paciência, mas a postura nossa, ela tem que ser exemplar. E a análise do deputado Hermínio colocando com relação à situação do Brasil hoje, acho que a população, de uma forma geral, está começando a refletir que era feliz e não sabia. Porque as mudanças que aconteceram nesse 1 ano e meio de governo aí, foram todas elas mudanças que vêm diretamente prejudicar o pobre, prejudicar o trabalhador, prejudicar a classe menos favorecida no Brasil. Nos últimos 12 meses, para vocês terem uma ideia, o estado de Rondônia cresceu mais de 70% os despejos em áreas de conflitos. Mais de 70% os despejos em área de conflito nos últimos 12 meses. Tá? Nós tivemos as reformas feitas aí, que todas elas vêm prejudicar diretamente a classe trabalhadora, os pobres. Aquela PEC que congela o salário, congela o investimento em educação e saúde, o reflexo dela nós vamos ver daqui 2, 3 anos, quando a população continua crescendo e o investimento em educação e saúde vão acabando e vão diminuindo. Tem agora prevista a votação da reforma da Previdência. É outro desastre. Desastre para os municípios, né? E enquanto que do outro lado, o refis aprovado, que é o refinanciamento das dívidas de grandes devedores do Brasil, ela, proposta pelo governo, ela perdoa dívidas, ela perdoa multa em 99%, perdoa juros em 99%, para quem deve até 150 milhões de reais. Essa dívida, esse refis vai trazer um perdão de dívida dos grandes empresários para o Brasil de mais de 6 bilhões de reais. Aliás, os números precisos não são nem divulgados. Enquanto que o trabalhador discute o salário, enquanto que a reforma trabalhista precariza a relação do trabalho, vi me dizer que o patrão agora pode, o empregado agora pode sentar com o patrão para negociar a jornada de trabalho, negociar salário, negociar férias. Quando que o empregado negocia com o patrão? Aonde? Em que lugar do Brasil que o empregado tem o direito de chegar no patrão e falar, olha, eu quero as férias de 30 dias. E o patrão fala para ele, não, aqui você vai ter 10, 10 e 10. Se quiser é assim. Ah, não, a jornada de trabalho pode ser negociada. Como que você vai negociar para o patrão? Você está precisando de emprego, o patrão fala, aqui a jornada de trabalho é 10 horas. 8 você recebe, 2 vai para o banco de horas. Se você quiser assim, pega. Se não quiser, vai procurar outro emprego. Então, relação de trabalho jogada entre patrão e empregado é para acabar, é para aumentar a concorrência do emprego, aumentar o número de desempregados. Tá? E isso, ninguém fala nada. A gente vê o presidente que está aí, da forma como está, com mala correndo para baixo da mesa, para baixo da cama, dentro dos carros. Né? Aécio Neves, o menininho pó de arroz, né? Menininho pó de arroz, andando aos largos brados, votando e negociando no Congresso, aliás, no Senado Nacional, a vida do povo brasileiro. E a gente não pode esquecer que tudo isso advém de uma eleição que não concordaram em perder. Então nós temos ainda muito para viver de sofrência, como diz ainda. Infelizmente, não é querer jogar pedra, tá? Infelizmente. Os aumentos, ontem aumentou de novo a gasolina, aumentaram o óleo diesel, a justiça tira, torna a aumentar. Hoje amanheceu falando que vai aumentar a cobrança de imposto de renda, já disse que não vai aumentar mais, vai aumentar outros impostos. É assim. E receber dívida que o governo tem para receber das grandes empresas, do grande capital, isso ninguém fala nada. Sobra só para a classe trabalhadora. Sobra só
para o pequeno, né? Sobra só para aquele que mantém. E, para encerrar, deputado, você nessa falando da questão eleitoral, é muito sério. Primeiro, que a população precisa medir, avaliar o mandato de um parlamentar. Seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, esse mandato tem que ser avaliado não pelas emendas que ele traz para o município dele. Porque as emendas só vêm através do deputado porque não tem política pública que chega lá no município para cobrir. Tem que avaliar o mandato de um parlamentar pela ação parlamentar dele. Porque às vezes um deputado federal vem aqui e coloca uma emenda de 150 mil ou de 1,5 milhão em um município, e lá no Congresso Nacional ele vai votar uma PEC, como votaram, que congela o salário por 20 anos. Vai votar a reforma da Previdência, que vai fazer você se aposentar quando você puder, tá? Com 49 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, é esse voto aqui no Parlamento que a população precisa avaliar e acompanhar, de saber como que o parlamentar vota. Porque a emenda é uma enganação. Eu trabalho as emendas, nós trabalhamos as emendas, porque esse é o sistema. Mas a população não pode avaliar o mandato de um parlamentar pela praça que ele levou lá no município através de uma emenda. Porque essa praça vai custar a vida do filho dele no hospital, a vida do filho dele na escola, porque lá na votação, lá na hora dele votar, ele vota contra o povo, vota contra a sociedade. Na hora de ele fiscalizar, que é o trabalho dele, ele não faz, deixa aberta. Então, é muito mais profundo você analisar os 503 deputados lá, os 24 deputados aqui. Nós somos reflexo da nossa sociedade. Político não nasce do céu, não cai do céu. Político sai do meio do povo. Se o político é bom, tem a vida dele boa, uma vida simples, uma vida digna na comunidade onde ele vive, a forma como ele vive, ele será um bom parlamentar, um bom representante. Não tem desse negócio de que, eu votei enganado. Porque aquele que, na vida comum, R$1 para ele, que é do outro, ele pega, quando tiver no parlamento, quando tiver com o espaço de poder, ele vai pegar, é o dobro, é trilhões, é milhões. Porque esse é o comum da vida dele. Então ninguém nasce santo, né? Aliás, a gente tem a santidade, como diz a Bíblia, né? Nós nascemos santos, né? Todo mundo nasce bonzinho, aliás, todo mundo nasce até bonito, pode ser feio do jeito que for. Quando ele nasce, a mãe fala, olha que coisa mais linda, não é? O pai. Então todo mundo nasce bonito. Agora o meio que ele vive, a sociedade em que ele vive é que o transforma. E aí botar a culpa só de um lado, né? Eu não vejo nascer nenhum político, nenhum deputado, né? Eu não vi nascer. Eu não vi nascer nenhum médico. Eu vi nascer o ser humano, que é transformado pela sociedade em que ele vive. E que para manter-se no poder, ele vende a alma ou compra a alma de quem ele puder comprar. E é isso que a gente tem que tentar mudar na nossa história. Parabéns, deputado, pelas vossas colocações. Muito obrigado.